Bom, essa aula 2 da matemática básica da segunda série são as correções da atividade 1, da aula 1 da matemática básica, que são as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Bom, corrigindo as questões aqui, o exercício 1 fala que um caminhão sobe uma rampa inclinada de 30 graus em relação ao plano horizontal. Se a rampa tem 60 metros de comprimento, a quantos metros o caminhão se eleva verticalmente após percorrer toda a rampa? Bom, nós temos aí a rampa, que mede 60 metros. O ângulo de inclinação dessa rampa é 30 graus. E o exercício pede para a gente identificar qual é a altura que o caminhão se encontra após ter percorrido 60 metros, que no caso aqui vai ser o valor de x. Para desenvolver uma questão envolvendo razões trigonométricas, a gente tem de observar os dados da questão, o que está envolvido no triângulo retângulo. Então, nós temos o ângulo de inclinação, nós temos a altura que se encontra o caminhão, que foi representado por x, e o deslocamento do caminhão foi de 60 metros. Então, nós temos o ângulo, o cateto oposto e a hipotenusa. Então, nós temos de identificar qual é a razão que envolve cateto oposto e hipotenusa, que no caso vai ser a razão seno. Então, o seno de 30 é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Da tabela das razões trigonométricas dos ângulos notáveis, que a gente estudou antes do recesso, nós vimos que as razões trigonométricas dos ângulos 0, 30, 45, 60 e 90 é da tabela dos ângulos notáveis. A gente tem que saber de cor, ou pelo menos saber construir essa tabelinha. Então, o seno de 30 é meio, o cateto oposto é x e a hipotenusa é 60. Aqui nós temos uma proporçãozinha, então é só multiplicar cruzado. 2 vezes x é 2x, 1 vezes 60 é 60. X é igual a 60 por 2, x é igual a 30 metros. Questão 2. Em um exercício de tiro esportivo, o alvo se encontra numa parede e sua base está situada a 20 metros do atirador. Sabendo que o atirador vê o alvo sob um ângulo de 45 graus em relação horizontal, calcula a distância do centro do alvo se encontra do chão. Calcula a que distância o centro do alvo se encontra do chão. Beleza. A questão 2, nós temos o atirador, ele observa o ângulo ele observa o alvo fazendo um ângulo de 45 graus com o plano. Ele se encontra a 20 metros dessa parede. Aqui nós temos a parede, aqui nós temos o alvo, aqui nós temos o ângulo formado entre a visão do atirador e o plano horizontal. Então, nós vamos observar aqui quais são os elementos que estão presentes nessa figurinha. Então, nós temos o ângulo de inclinação, queremos identificar a que altura se encontra esse alvo, é o valor de x, e conhecemos também esse lado do triângulo, que no caso é o cateto adjacente. Então, a razão que envolve cateto oposto e cateto adjacente é a razão tangente. Então, vai ficar a tangente de 45 igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Mais uma vez, da tabela dos ângulos notáveis, a tangente de 45 é 1, o cateto oposto é x, o cateto adjacente é 20. Então, multiplicando cruzado, x é igual a 1 vezes 20, 20. Então, o alvo se encontra a 20 metros da base. Questão 3. A questão 3, um avião levanta voo fazendo um ângulo de 30 graus em relação à pista após ter percorrido 1 km em linha reta. A que altura esse avião se encontra? Então, nós temos a pista, o ângulo de inclinação
e a distância que o avião percorreu. E queremos saber qual é a altura que se encontra esse avião no momento em que ele deslocou 1 quilômetro. Então, o ângulo de inclinação é 30 graus. Aqui nós temos o cateto oposto e a hipotenusa. Sabemos que a razão que envolve cateto oposto e hipotenusa é a razão seno. Então, seno de 30 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de 30 é meio. O cateto oposto é x e a hipotenusa é 1. Multiplicando cruzado vai ficar 2x igual a 1. X é igual a 1 sobre 2, x é igual a 0,5. 0,5 quilômetros, que corresponde a 500 metros. Questão 4. Na construção de um telhado foram usadas telhas francesas e um caimento do telhado é de 30 graus em relação ao plano horizontal. Sabendo que em cada lado da casa foram construídos 6 metros de telhado e que até a laje do teto a casa tem 3 metros de altura. Determina que a altura se encontra o ponto mais alto do telhado dessa casa. Bom, a altura da casa, da laje até a base, são 3 metros. O caimento de um telhado é 6 metros. O ângulo de inclinação desse telhado é 30 graus. Para a gente saber o ponto mais alto dessa casa, nós vamos ter que descobrir o valor que foi aqui chamado de x, para depois somar com 3. Bom, na questão 4, eu peguei só um lado do telhado. Aqui nós temos um ângulo de 30 graus, o caimento do telhado que é 6 metros e a altura da laje até o ponto mais alto do telhado que foi chamado de x. A figurinha, como vocês observam, é um triângulo retângulo. Queremos identificar o cateto oposto. Então, a razão que envolve cateto oposto e hipotenusa é a razão seno. Então, seno de 30 é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, seno de 30 é meio, o cateto oposto é x e a hipotenusa é 6. Então, multiplicando cruzado, então vai ficar 2x igual a 6, 2x igual a 6, x é igual a 6 sobre 2, x é igual a 3 metros. Então, se aqui é 3 metros, mais a parte de baixo, que é 3 também, então logo ao ponto mais alto desse telhado corresponde a 6 metros. Eu até esqueci de colocar aqui a resposta. Então, o ponto mais alto do telhado corresponde a 6 metros. Por que 6 metros? Voltando aqui na figurinha. São os 3 metros da base até a laje, mais os 3 metros que representam o valor de x, fazendo aí um total de 6 metros. Porque o exercício pergunta, pede para a gente determinar a que altura se encontra o ponto mais alto do telhado dessa casa. Então, nós não podemos esquecer de somar essa parte aqui de baixo. É o valor de x, que é 3, mais o 3 aqui vai para 6 metros. Então, o ponto mais alto do telhado é 6 metros. Questão 5. A questão 5. Uma rampa lisa de 10 metros de comprimento faz ângulo de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe essa rampa inteira eleva-se quantos metros verticalmente? Bom, aqui nós temos a figura. A rampa tem 10 metros de comprimento. O ângulo de inclinação da rampa é de 30 graus. Queremos identificar qual é a altura que se encontra essa pessoa após ter subido a rampa. Então, foi chamada aqui de x. Cateto oposto e hipotenusa. A razão que envolve cateto oposto e hipotenusa é a razão seno. Então, seno de 30 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 30 é meio, o cateto oposto é x, a hipotenusa é 10. Então, multiplicando cruzado vai ficar 2x igual a 10. X é igual a 10 por 2, x é igual a 5 metros. Após a pessoa ter subido toda a rampa, ela se encontra a 10 metros,
melhor dizendo, a 5 metros de altura. Questão 6. Observe a figura a seguir e responda. Qual é o comprimento da escada? Qual o ângulo formado pela escada e o chão, que aqui foi chamado de alfa? O ângulo lá em cima é 60 graus. Então, observando a figurinha, eu passei ela para cá, observando a figurinha, na letra A, o exercício está querendo saber qual é o comprimento da escada. Então, observando o triângulo, aqui nós temos o ângulo, o 4 aqui representa o cateto adjacente, e a escada, que é o que foi pedido na questão, o comprimento da escada, representa a hipotenusa. Então, a razão que envolve cateto adjacente e hipotenusa é a razão cosseno. Então, cosseno de 60 é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno de 60 é meio. O cateto adjacente é 4 e a hipotenusa é o que nós queremos identificar, que representa o comprimento da escada. Foi o que foi chamado aqui de x. Então, meio vai ser igual a 4 sobre x. Multiplicando cruzado, x é igual a 2 vezes 4, que é 8 metros. Para mim identificar, na letra B está pedindo a medida do ângulo de inclinação da escada. Então, para mim identificar esse valor de alfa aqui, é bem fácil. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Isso aqui é 90, aqui é 60, 90 com 60 dá 150. 150 para 180, 30. Então, o valor de alfa é 30. Ou então, se achar melhor, monta a equaçãozinha. Alfa mais 60 mais 90, alfa mais 60 mais 90 é igual a 180. Então, o alfa vai ser igual a 180, 60 com 90 dá 150, somado, né? Passando para o segundo membro, menos 150. Então, o alfa vai ser igual a 180 menos 150, dá 30 graus.